Aquele negócio, né? Na cabeça tá super perfeito. Ah, eu descobri que isso aqui tá dando bem em reflexo, eu vou fazer sem. Talvez eu não enxergue a câmera. A minha sócia pegou um trabalho no Rio de Janeiro, onde foram produzidos 20 vídeos de ONGs do Rio de Janeiro, com o intuito de divulgar essas ONGs em busca de financiamento e de ajudar elas a expandir, promover o trabalho e tudo isso. E aí vai ter um site com todos esses vídeos, onde todo mundo vai poder entrar e ver. Assim, indico muito quando isso for lançado, de pô, entra, escuta, veja essas pessoas, ouça essas pessoas, porque assim, tem coisas muito incríveis ali. E uma delas ficou martelando na minha cabeça, assim, que é de uma mulher da ONG Mova. Ela faz audiovisual. O que ela tava falando é que o trabalho dela com as crianças, eles fazem um trabalho com crianças, né? Ela como audiovisual ali tem uma série enfim, filmagens de videoclipes e auxilia outros artistas. E nesse trabalho com as crianças, ela falou um negócio que é a necessidade de ressignificar a arte para elas. E ela deu um exemplo que é muito simples e que me pegou em cheio, assim. Porque ela falou que a criança, ela já vem com uma informação de que arte é bagunça e de que não deve ser feito. E por que isso? Sabe, criança, quando tá escrevendo numa parede com uma canetinha, ou a gente dá um papel pra ela, ela começa a rabiscar aquele papel, mas quando vê já tá rabiscando o chão, ou então uma sujeira que faz com argila e massinha e sai colando num monte de lugar? O que se ouve o adulto gritando quando isso acontece? Para de fazer arte. E aí é o para de fazer arte como bagunça. Para de fazer essa bagunça que você tá fazendo. Não é pra fazer essa bagunça, mas aí o termo que a gente passou a usar e que se usou por muito tempo é o para de fazer arte, menino. Então a gente já vem crescendo com essa ideia de que arte é bagunça e que sendo bagunça é o que a gente tem que fazer, parar de fazer arte. E aí quando ela falou aquilo pra mim, quando ela falou aquilo no vídeo, aquilo me pegou em cheio, assim, porque aí me fez refletir sobre uma série de coisas, assim, sobre efetivamente o parar de fazer arte. E aí isso ficou martelando porque eu conheço, assim, muito, eu tenho amigos, assim, geniais e que não estão na arte por bloqueios, por insegurança, por uma série de coisas. Mas eu fiquei me perguntando, será que não? Será que talvez não cresceram num ambiente onde adultos falavam para de fazer arte? Será que isso não deu um bloqueio ali de alguma forma? Porque assim, a gente vai recebendo informação o tempo inteiro. E se a informação ela tá atravessada ou não, aí também, ó, ninguém sabe. A informação vem, bate, fica e a gente age conforme ela tá dentro da gente, conforme ela se grava ali, entendeu? E aí eu lembrei de quando eu era muito pequenininho, eu tenho essa memória muito clara até hoje, assim. Minha memória não é lá essas coisas, mas essa. E é uma que realmente, assim, eu fico, cara, que bom que eu tenho essa memória. Eu era criança, antes de entrar na alfabetização, naquela época a alfabetização era CA. Eu não sei como é que tá hoje em dia na coisa de escola, que mudou um monte de coisa. Tá muito tiozão, né? Ai, no meu tempo era CA. E aí eu lembro que eu lembro de eu sentado no chão da sala. A gente morava num apartamento. E aí eu rabiscando esse papel, eu rabiscava, aí eu pegava o papel, saía correndo, ia pra cozinha e falava, mãe, eu escrevi alguma coisa aqui? Aí ela fala, não, Renan não escreveu nada. Aí eu voltava correndo pra sala, sentava, rabiscava mais um monte de coisa, voltava. E agora? Eu escrevi? Ela não escreveu, aí eu voltava. Isso assim, horas, indo e voltando, indo e voltando. Quando eu lembro disso, assim, me vem um sentimento muito forte, assim, desse desejo de escrever, essa paixão por escrever, assim, isso tava lá, sabe, desde quando eu ainda não sabia escrever, assim, então não perder isso, pra mim, lembrar disso é também lembrar do porquê que eu continuo aqui, do porquê que eu tô fazendo todas essas ações que eu tô fazendo. Mas enfim, aí é um outro, tudo bem, dei uma devaneada. Mas aí eu fiquei pensando, porque eu não tenho essa lembrança de eu fazer isso e fazer isso 467 vezes entre sala e cozinha e minha mãe gritando, para de fazer arte, menino, vai fazer outra coisa, sabe? Tipo, bloqueando aquilo de alguma maneira. Fui conversar com minha mãe até sobre isso depois, essa semana aí que eu fiquei com isso na cabeça. Ela falou que ela não tem essa lembrança mesmo de falar dessa forma. Ela sempre falava, para de fazer bagunça.
Mas é isso, a gente tem um ambiente casa, a gente tem um ambiente escola, a gente tem um ambiente rua, são tantos ambientes que a gente frequenta que em algum momento isso pode ter acontecido, entendeu? E aí, quanto mais eu refletia sobre essa fala e sobre esse bloqueio, mais eu pensava que assim também, existem camadas nisso, né? Porque existe a camada, claro, do para de fazer arte e realmente bloquear aquele desejo, aquele ímpeto, aquilo que tá dentro, aquilo que pulsa muito forte de querer fazer e querer trabalhar com isso, independente da maneira artística que isso se desenvolva. Mas aí eu fiquei pensando que, assim, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de precificar as coisas, entendeu? Como é que eu vou botar preço na minha escrita? Isso pra mim é um desafio, porque assim, aí ela usa a tabela do mercado. Não, porque ninguém usa, entendeu? Você bota em edital, se for botar o que tá lá na tabela, não tem a menor condição. Então assim também, essa tabela, ela tá ali, é ótimo, acho massa, de mercado, importante, beleza, mas também não tá rolando, entendeu? Assim, o mercado ainda não, pelo menos no mercado em que eu estou caminhando. Mas fiquei pensando, refletindo, será que também não pode ser um pouco disso? Como é que eu vou botar preço numa bagunça? Como é que eu vou botar preço num lugar que eu não devia estar fazendo? Eu devia ter parado de fazer arte, porque a gente tem que parar de fazer arte. Não é que eu tô falando que todo mundo tem que ir pra arte, assim, né? Vai ser um artista, mas independente do seu trabalho, a arte desenvolve criatividade, desenvolve formas de ver o mundo. A arte, ela pode ser lazer, a arte, ela pode ser anti-estresse. Não vê esse livro que bombou, gente, de pintura pra adulto? Foi uma febre, porque era anti-estresse. Não, era pintar, sabe? Então, a arte, ela pode ser trabalho, ela pode ser plano A, mas ela pode ser plano B, e ela pode ser lazer, ela pode ser só uma ferramenta para que você consiga trabalhar melhor e fazer melhor cálculos matemáticos. Sei lá, ela pode ser qualquer coisa, mas ela não pode ser algo que a gente tem que parar, ou que a gente tem que, tipo, linkar com bagunça, porque não é bagunça, entendeu? Então, assim, existe um lugar da arte que quanto mais eu vivo, mais eu concluo que não devemos parar de fazer arte, sabe? Porque talvez se lá atrás, enquanto eu rabiscava no papel e saía mostrando, algum adulto tivesse gritado, menino, para de fazer arte, talvez esse desejo, esse sonho de escrever, essa coisa que pulsa aqui dentro, que me faz todo dia acordar e escrever, e sonhar, e acreditar, e contar minhas histórias, talvez isso tivesse sido bloqueado num nível que eu não estaria fazendo isso hoje, sabe? Então, assim, fico achando que podemos melhorar essa comunicação, podemos melhorar essa fala, sabe? Se você é pai, mãe, tio, padrinho, avô, avó, adulto, consciente, vê uma criança fazendo bagunça e não for a hora de fazer bagunça, porque também tem uma coisa que bagunça é bom, bagunça importante que existe. Não dá pra também ficar proibindo a criança de fazer bagunça sempre. Mas tá fazendo num momento que não pode, enfim. Sentar com ela e conversar e falar, olha, não vamos fazer essa bagunça agora, vamos deixar para depois. A gente pode até fazer junto a bagunça, mas agora não dá. Ao invés de gritar, não sei da onde, para de fazer arte, menino, menina, criança. Aina, porque isso bloqueou. A pessoa falou isso, pronto, bloqueou. Nunca é uma coisa, entendeu? Nunca é uma coisinha só, mas se a gente percebe uma, por que a gente não melhora? Que é fácil melhorar essa comunicação. Pra que conversar com essas crianças de uma forma mais objetiva, direta e clara, entendeu? Então tem coisas, e aí a gente vai aqui, ó, vai limpando cada vez mais, entendeu? Vai tirando essas coisas da frente. Mas essa foi uma que veio e me fez refletir bastante, assim. E seguimos criando, seguimos fazendo bagunça. Temos que fazer bagunça, é importantíssimo fazer bagunça, mas também seguimos fazendo arte, porque também tem que fazer arte, sabe? E seguimos diferenciando os dois. Acho que isso também é importante. Saber a diferença de uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sabe?